esse tipo de conhecimento, esse tipo de portfólio ajuda muito mais do que você ter participado de uma grande produção, ou até mesmo ter feito alguma coisa muito acadêmica. Você fez, olha, eu tinha um jogo aqui que eu gostava muito quando era garoto, ou jogando agora, e eu fiz esse comportamento aqui, olha só. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Hoje conversamos com Marivaldo Cabral, produtor, engenheiro de software e CEO da desenvolvedora e publicadora brasileira Killbyte Interactive. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Meu nome é Marivaldo Cabral, eu prefiro que seja chamado de Cabral, porque é mais bonitinho, descobri o Brasil. Mas vamos lá, eu sou formado em Ciência da Computação, me formei em 2003 como cientista da computação. Trabalhei durante muito tempo na área de TI, tecnologia, fazendo software comercial, mais de 10 anos fazendo software comercial, desde trabalhando em projetos da Polícia Federal, até projetos mais simples para call centers, mas sempre na parte web desses projetos. Depois dessa faculdade, eu comecei a me interessar um pouco mais pela área de desenvolvimento de jogos, isso em meados de 2005, 2004 para 2005. Foi aí que eu fiz a minha pós-graduação no Senac, onde eu conheci os, então, futuros sócios da Killbyte. Foi nesse curso que eu conheci eles. O Reinaldo e o Guilherme, eram caras que faziam a pós-graduação comigo. E de lá saiu o primeiro embrião de um dos nossos jogos, que depois virou um jogo, um hit. Ainda não era Killbyte ainda, mas posteriormente Killbyte, que é o HTR, que é um jogo de autorama, um slot car. Foi lá na faculdade que nós fizemos ele. Nós fizemos uma primeira versão bem rudimentar ali. As engines não eram tão famosas como é o que é agora. Então, lá para 2006 foi quando a gente termina esse projetinho, pela faculdade ainda. E aí, eu meio que começo a me envolver mais com jogos. Então, 2006, 2007, eu começo a ficar interessado em tentar vagas lá fora, etc. Não consegui. Em 2008, eu consigo um contato de uma empresa nos Estados Unidos, ao qual o cara me dá uma oportunidade para trabalhar remotamente para eles aqui do Brasil, que a empresa chama Graffiti Entertainment. E eles falaram assim, ó, a gente está pensando em abrir uma subsidiária aí no Brasil. Eu estava pensando de você tocar essa subsidiária no Brasil. O que você acha? Falei, cara, agora, pode mandar bala aqui. E aí foi aí que comecei a entrar mais no desenvolvimento para jogos para console, porque essa empresa, ela basicamente fazia porting de jogos de PC para os videogames. Então, nós ficamos como uma subsidiária da empresa dele da empresa dos Estados Unidos aqui no Brasil, chamada Graffiti Entertainment Brasil, de 2008, aí foi 2009 e 2010. E aí começou a onda dos mobiles, né? Jogos mobiles, e aí a gente falou assim, já com os meus sócios aqui, eu, o Reinaldo, sentando, conversando, por que a gente não aproveita essa onda? E a gente já não tinha mais o vínculo com a Graffiti, a gente lançou nosso selo, o Killbyte, que hoje a gente tem a Killbyte Interactive, já fazendo jogos de mobile, de jogos para celular. Inicialmente para iOS, porque o Android ainda estava começando a ganhar tração, o Google Play nem existia direito, era Android Market o nome, lá no passado, em 2010, 2011. E a gente lança aquele jogo lá da faculdade, de 2006, nós trabalhamos numa versão para lançar no iPhone 3GS. iPhone 3G, depois iPhone 3GS. E assim, dentro do Brasil, foi um dos primeiros jogos para o tablet, a versão 1 do iPad. Nós lançamos um dos primeiros jogos brasileiros 3D no mercado de iPad. Isso chamou um pouco de atenção. Inclusive, tem mídia aqui, tem notícias de mídia aqui no Brasil que ficaram interessados em conversar com a gente, o que nós tínhamos feito, etc. E de lá para cá, a gente veio, desde 2010, 2011, 12, 13, fizemos mais de 10 jogos mobiles, aí já com Android, já com outros sistemas operacionais, até o Windows Phone também entrou no meio. Depois disso aí, o mercado mobile começou a virar o problema que ele é hoje. O que é o problema que ele é hoje? É o problema que é muito saturado, muitos jogos, é difícil de você monetizar ali dentro. A gente decide
voltar a fazer prestação de serviço, como nós fizemos para a Grafite. Então, trabalhar para empresas dos Estados Unidos, trabalhar para empresas da Europa, fazendo portes de jogos. O pessoal viu que a gente sabia fazer jogos de mobile, falou assim, ó, a gente tem esse jogo aqui rodando lá naquela tecnologia antiga chamada Flash, isso em 2014 para 2015. Nós temos esses jogos em Flash aqui, nós queremos portar ele para o mobile. Vocês conseguem fazer isso? Ah, pode mandar que a gente consegue. Então, várias empresas do leste europeu, da Europa, começaram a mandar esses jogos para a gente. Nós portamos, foram mais de 20, 30 jogos portando de empresas da Alemanha, da Bélgica, de vários lugares da Europa. Só que chegou um momento que a equipe já estava grande, muito projeto saturado, e a gente decidiu falar o seguinte, cara, vamos dar um break nisso aqui, vamos tentar fazer os nossos próprios projetos de novo, como nós fizemos no mobile, mas dessa vez não mais no mobile, vamos voltar para onde a gente sabe fazer jogos, que é o PC, que é os videogames. E foi aí que eu tive a felicidade de conversar com o pessoal de um podcast chamado 99 Vidas. E aí nasce o projeto, então, 99 Vidas, o jogo. Nas conversas que nós tivemos, mostramos as ideias, que poderia ser feito. Surgiu meio que naturalmente fazer um estilo beat'em up, a biguinha de rua, um jogo de rua, né? Porque o podcast tinha 4 integrantes, tem 4 integrantes na época. Então, normalmente os beat'em ups têm 4 personagens, né? Então foi fácil de encaixar a mecânica ali. E aí a gente falou, bom, ok, mas como é que a gente vai financiar isso aqui? E aí teve a ideia de usar um pouco a rede que o próprio 99 Vidas tem, para levantar um capital através de crowdfunding. Nós usamos o Catarse, levantamos na época R$127 mil para fazer uma versão do jogo. Fizemos uma demo, com esse dinheiro a gente usou para fazer a versão base do jogo. Em 2016 a gente lançou a primeira versão desse jogo para PC, com alguns problemas, mas lançamos lá para 2016. Aí já parou de fazer todos os trabalhos em relação a porting, só dedicando ao projeto 99 Vidas. A empresa já tinha adquirido os dev kits, os kits de desenvolvimento de todas as plataformas, inclusive da Sensação do Momento, que lançou em 2017. Em 2017 a gente pega o dev kit do Nintendo Switch, e aí a gente consegue esse dev kit. Em 2017 a gente lança para todas as outras plataformas, faltou apenas o Switch, que foi lançado em 2018. Então nós lançamos, na época, em 2017, para PS Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. E aí, em 2018, nós lançamos para Switch. Só para resumir um pouquinho agora essa parte, que entra a parte da publisher da Killboy. Que no meio do desenvolvimento, quando você está desenvolvendo o jogo, você passa muito tempo fazendo ele no editor da engine, etc. Mas os seus kits de desenvolvimento, eles ficam parados, porque você não precisa ficar testando com muita frequência. Foi aí que um amigo nosso falou assim, Cabral, olha, eu tenho esse joguinho aqui, está rodando no PC, vocês gostariam de portar ele para mim e lançar ele para mim, esse jogo? Era um puzzle. Aí ele falou, cara, tá bom, vamos fazer, mas sem pretensão. Nós fizemos, assim, ainda o nosso braço de game studio, não uma publisher. Sem a pretensão de virar uma publisher. E a gente lançou o jogo dele apenas numa plataforma, no Nintendo Switch, que estava, na época, bombando. Na época, assim, meio que a galinha dos ovos de ouro lançar um jogo para a Nintendo Switch em 2018. Para 2019, porque tem poucos jogos, a base instalada é grande, mas a quantidade de lançamento não é o que é hoje. E aí, cara, isso deu muito certo. O jogo do cara começa a vender muito, era um jogo até simples, um puzzlezinho simples, é uma box align no jogo, e ele começa a vender muito, e aí a gente fala, cara, aqui tem um negócio, hein? De repente aqui a gente pode fazer outros jogos de outras pessoas, fazer um porting de outros jogos de outras pessoas e continuar com o nosso estúdio de desenvolvimento, fazer algo em paralelo. Foi aí que nasce o nosso braço de publisher. A gente começa a conversar com desenvolvedores locais do Brasil para portar esses jogos para os consoles de videogame. Não só mais Nintendo Switch, mas também Xbox e PlayStation. Só que a gente ainda tem nosso braço de desenvolvimento do estúdio. E a gente viu que jogos com uma pegada mais nostálgica, como é o caso do 99 Vidas, tem um público também. E aí a gente falou, ok, o 99 Vidas deu certo, nossa publisher está andando, mas qual vai ser o próximo projeto dessa publisher? Desculpa, desse estúdio. E é aí que entra uma coisa, talvez, que na época viram como inusitada, que é um estúdio do Brasil conversar com um estúdio do Japão para trazer esse jogo para os consoles atuais, ao qual esse jogo em particular, que é o Vassara, é um shoot'em up, um jogo de navinha, que no Brasil a gente chama de jogo de navinha. Nós pegamos esse jogo que foi lançado apenas nos arcades, lá no Japão, e trouxemos eles para os consoles com algum conteúdo adicional.
Então, isso até teve um certo destaque na mídia, porque queriam saber quem são esses brasileiros que estão trazendo um joguinho aqui do Japão para o resto do mundo, etc. E o Vassara deu muito certo também. E aí a gente começa a falar, opa, tem outro mercado aqui também. O mercado retrô também é algo que está dando bastante, chamando atenção. Só que o problema desse tipo de mercado é que correr atrás desses IPs, ir atrás desses jogos antigos, não é fácil. Eles, às vezes, são custosos, hoje são muito mais complexos ainda. Naquele passado mais longínquo, às vezes você nem encontrava quem é o dono daquele jogo. Você não sabe quem é. Você simplesmente tem que começar a bater na porta de um monte de gente para perguntar: esse jogo é teu ainda? A gente quer comprar os direitos, a gente quer licenciar os direitos. É super complicado, porém, ele tem um público muito grande, que são pessoas da minha geração, né, que gerou o Nintendo, Nintendinho 8 bits, 16 bits, 64, etc. E aí a gente começa a se especializar um pouco com uma outra, eu chamo de business unit, um novo modelo de negócio, que é a emulação de jogos. Então, quando nós fizemos o Vassara, a gente estava emulando ele. Depois a gente começa a acessar o código-fonte dele e faz uma versão mais nativa, não tão emulada. Só que alguns outros jogos, a gente não tem acesso ao código-fonte dele. Eu tenho até uma estimativa aproximada que 90% dos jogos de Nintendo de 8 bits e 16 bits não tem nenhum código-fonte mais. As empresas simplesmente perderam. A única forma de você jogar esses jogos são através das ROMs. ROMs essas que muito tempo atrás é considerada até hoje a pirataria, mas é ela que salvou a indústria de jogos da década de 80 e 90. Acredite ou não. E a gente começa a se especializar um pouco mais em como emular esses jogos nos consoles. E de lá para cá, desde 2020, que a gente começa a trabalhar mais até 2024, agora, no último ano, nós já lançamos mais de 10 jogos emulados, até mais. E também fizemos outros acordos com outras empresas, adquirimos vários IPs para a gente não só emular, mas também colocar implementações novas, implementar modo online, alguns jogos que você só podia jogar no sofá com seu irmão, com sua irmã, etc. E continuamos fazendo o mesmo tipo de business que nós fazíamos da publicadora, que é pegar os jogos de estúdio nacional ou da América Latina em geral, ou até mesmo de fora do Brasil, de fora da América do Sul, importar para os consoles e publicar para essas empresas que às vezes não têm condições de levar esses jogos. Então, basicamente é isso. Essa é um pouco longa, mas é a história que tem lá desde o início do Cabral, ainda no mercado de TI, passando para o mercado de jogos através do meio acadêmico, né? No Senac, etc., com os meus amigos que viraram sócios, e posteriormente entrando no business mais de publicadora, uma empresa que também tem conhecimento na parte de emulação, e o que é hoje a Killbyte para o setor de jogos no Brasil. A produção, acho que é onde eu consigo falar melhor do que as outras áreas que eu administro, mas não necessariamente participo do dia a dia ali com eles. Então, na parte de produção, normalmente nós fazemos uma reunião semanal, no início da semana, para conversar o que vai ter, o que vai... A Killbyte é um pouquinho diferente, porque ela tem vários projetos em paralelo, né? A gente não trabalha apenas num jogo que vai ser lançado X tempo depois, não. A gente trabalha em alguns produtos diferentes. Então, toda essa equipe se reúne e começa a falar do seu planejamento para aquela semana, do que vai acontecer. Então, são os sprints semanais do projeto, do que vai acontecer. Então, você tem uma equipe que fala mais a parte de arte, outra equipe que fala um pouco mais a parte de publicação, quando vai levar isso para a loja, já como um produto, ou alguns certificados que precisa antes do produto ser lançado. Então, todas essas informações meio que são colocadas em um pipeline, um cronograma para as tarefas serem geridas. Tem algumas ferramentas que nós usamos para fazer esses controles dessas tarefas, mas basicamente é isso, é uma reunião, um sprint semanal, que tem as tarefas de cada um desses setores, dependendo do seu projeto, qual área vai fazer, e ao final de cada uma das semanas, a gente, junto com o coordenador dos projetos, a gente olha o que foi feito, o que foi cumprido, o que ficou faltando, o que vai ser postergado para o próximo sprint, para a próxima semana, e aí sim fazer um acompanhamento das tarefas. Mas, e aí entrando mais especificamente, quando a gente fala da parte, que é a área que eu mais atuo, que é a parte de programação, dentro de programação, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a parte de interface, no caso da Killbyte, a gente trabalha com console de videogame, eu estou fazendo o porting de uma determinada plataforma, fazendo sistema de save, sistema de achievement, sistema de controle do jogo. Então,
Tudo isso gera sprints que semanalmente a gente vai acompanhar. Tem de tudo um pouco. Como a parte do que eu chamo do porting, que é você pegar um jogo de uma plataforma e levar para uma outra plataforma, ela depende necessariamente de alguns hardwares que são físicos. Esse negócio que você está vendo aqui, ó, aqui, esse negocinho aqui, ó, esse negócio preto aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse é um hardware para fazer jogos para o Nintendo Wii. Como ele é físico, como esse negócio é físico, eu tenho que estar fisicamente perto dele para que eu possa fazer ele funcionar. Aquele ali do lado, esse outro, essa caixa aqui, é do Nintendo 3DS. Nós fazemos jogos para essas plataformas? Hoje em dia, não mais. Mas tem outros hardwares, como Switch, Xbox, PlayStation 5 e PlayStation 4. Você precisa fisicamente fazer esses testes. Dá para fazer remoto? Com certeza dá. Porém, não é a mesma coisa. Então, para algumas posições, você precisa estar fisicamente para fazer esses testes da melhor forma possível. Alguns outros profissionais que trabalham em áreas como, por exemplo, arte, ou seja, uma programação de jogo que está em início de desenvolvimento, que não precisa fazer testes ainda diretamente nesses hardwares, então, eles trabalham remotamente. Então, assim, na Qbite a gente tem de tudo um pouco, assim como a maioria das empresas hoje em dia. Né? Você tem um pessoal que ainda precisa estar presente, muitos deles remotamente, ou aqueles que uma vez por mês aparecem dentro da empresa, e olha lá, nem precisa para testar, mas para reuniões semanais, para acompanhamento, mensais ou trimestrais para acompanhamento. Mas é um modelo muito híbrido, não tem uma necessidade de estar aqui, a não ser em determinadas áreas. Você precisa fazer esses testes nesses equipamentos, e aí não tem muito o que fazer, tem que estar presente. O problema é que os períodos são diferentes, as dificuldades são diferentes. Né? Hoje, acesso à tecnologia é relativamente mais fácil. Você tem os motores, as engines que facilitam muito o trabalho de desenvolvimento de um jogo. Lá naquele período, onde eu estou falando mais ou menos 2005, 2006, a engine como uma Unity já existia, mas era muito pequeno o alcance dela. As versões ainda não estavam chegando no mercado grande como o mercado global. Então, você tinha muito framework. Então, as dificuldades eram, primeiro, a documentação dessas frameworks. A maioria delas era open source. Eu vou dar o exemplo de algumas aqui. Uma Ogre 3D, uma Bullet, que são, essencialmente, uma para fazer a parte de renderização gráfica e uma outra para fazer a parte de física do jogo que você precisa casar para gerar o movimento do personagem ou do objeto, etc. Então, ter acesso a essas tecnologias eram bem complicadas. E mesmo quando você tinha acesso, ter acesso era uma coisa, porque a maioria deles, de novo, era um projeto open source, mas você dependia muito da própria comunidade para que você pudesse difundir o conhecimento, conversar sobre problemas, sobre como estruturar algum desenvolvimento. Então, era mais complicado nesse sentido. Hoje, o acesso a essas tecnologias estão bem diferentes. Hoje você tem engines maravilhosas, como eu citei, a Unity, Unreal e Game Maker, várias engines que facilitam muito o trabalho. Então, hoje a grande dificuldade não é mais o acesso à tecnologia, é fazer um produto diferente, talvez com uma mecânica diferente que possa atrair o público. E aí entra um grande problema que a maioria dos desenvolvedores vão comentar, ou devem ter comentado, que é a questão da visibilidade do seu jogo. Como ficou muito mais fácil de você entrar na indústria, de você colocar os jogos no mercado, ele deu uma saturada, o mercado saturou com muitos jogos. Alguns deles shower, eu sei, alguns deles são jogos bem ruins, mas ele acaba competindo com a atenção e a disposição dos outros jogos com mais qualidade na loja. Isso complica. Então, você criar uma comunidade em torno do seu jogo, hoje ficou tão complicado quanto você criar o seu jogo. Por quê? Porque o acesso à tecnologia ficou mais fácil. Então, lá no passado, você tinha um problema de acesso à tecnologia que foi resolvido, porém, você meio que democratizou tanto o acesso que deu uma faturada no número de jogos. E aí a questão da visibilidade ficou bem complicada. Então, a estratégia para que você possa ter um jogo com sucesso hoje em dia é você montar uma boa comunidade em torno daquele produto, em torno daquele jogo. E isso não é uma tarefa fácil, porque a questão do jogo ser bacana não é o suficiente para que você crie uma comunidade, engaje uma comunidade. E essa é uma resposta que eu não tenho de bate-pronto. Cada jogo tem sua particularidade para que tenha para que possa montar essa comunidade.
Então, essa é o principal desafio hoje. No passado, é essa questão de acesso à tecnologia. Depende da área, necessariamente, porque jogos é uma composição de áreas, né? Então, você tem ali a arte, você tem a parte música, a programação, mais técnica, etc. Então, cada um tem um perfil um pouco diferente. O que eu sinto quando o profissional chega eu ainda acho que a formação não está acompanhando tanto o quanto uma empresa precisa desse profissional. Eu estou achando, quando eu vejo um profissional que veio da indústria de jogos, que veio da formação de jogos para a indústria de jogos, ainda está com a sua base, estou sendo bem honesto em relação a isso, ainda está com a sua base, vamos dizer assim, defasada, precisando de apoio. Tanto que a gente escuta muito aqui dentro da Qbyte, isso não é uma vez só que eu ouvi, várias vezes já ouvi, que em pouco mais de 2, 3 meses, ele aprendeu muito mais do que ele aprendeu em talvez 4 anos dentro de uma faculdade. E que isso me dá isso independente da área, independente se é arte, se é programação, se é mesmo uma parte de QA. Então, eu acho que é um pouco de descasamento, mas isso não é só na área de jogos. Tem outras áreas que também é assim. Eu não vejo problema da pessoa formar em jogos, mas eu acho que ele acaba perdendo algumas bases. Eu já senti isso. Ele sabe bastante do universo de jogos, porque ele nasceu jogando, gosta daquilo ali, mas quando você vai para a parte mais específica, o que eu estou falando de específica aqui? Sai da parte abstrata do jogo, mas é a parte mais técnica, de como fazer algumas coisas. Ele dá uma perdida um pouco. Isso eu já senti várias vezes. Se perde um pouco. Precisa de um caminho, precisa de um direcionamento. O que é normal para um profissional júnior, para um estagiário, né? Mas eu já vi isso acontecer também com os profissionais que já vêm com um nível mais de sênior, pleno. Então, assim, esta formação está um pouco descasada, pelo que eu vejo. E, de novo, não é só na área de jogos, mas que talvez na área de jogos eu consiga ver um pouco mais destacado. Eu vejo muitos profissionais que chegam para a gente de alguma universidade, formado em design, etc., ele tem um conhecimento muito amplo de muitas coisas, o que é ótimo. Só que dentro do Brasil, você não tem, com tanta frequência, posições para um game designer. Você tem uma posição para programador, você tem para um artista 2D, para um modelador, para um animador. Então é uma coisa muito mais específica. Eles chegam com essa vontade de aprender, mas com um pouco de uma certa defasagem em relação ao que a empresa precisa. Aí tem que passar por um certo treinamento, o que é bem normal também dentro da Qbyte. Ao longo dos nossos 15 anos, a gente treinou muita gente. A gente tem até orgulho disso, tem pessoas que vão para fora do Brasil, depois de passar aqui por um período dentro da Qbyte, e conversa com a gente e fala, cara, foi muito bom o aprendizado que eu tive aí. Mas eu sinto essa falta, um pouco descasado em relação ao que é ensinado nas universidades e o que é o dia a dia de uma empresa. É o ensinamento, início, meio e fim de uma determinada tarefa mesmo. Não é simplesmente falar, ó, aqui tem esse manualzinho, segue esse manual. Não. É sentar do lado da pessoa e, às vezes, a minha formação é mais na área de programação, eu vim de ciência da computação, é sentar do lado dessa pessoa e falar como funciona a parte de programação, como é que funciona o nível mais baixo de uma programação, o que é um byte, por que eu preciso entender isso para o meu jogo, o que é alguma expressão aritmética para que ele entenda como é que funciona a parte do gameplay. Esse tipo de base, que é uma coisa muito específica, se você for pensar bem, eu estou sentindo falta em algumas universidades. Por quê? Porque algumas ferramentas, elas fornecem um arcabouço muito grande de soluções para a pessoa, que às vezes ela não se preocupa com essa base. Mas essa base, ela é fundamental para que você aproveite melhor esse arcabouço, para que você aproveite melhor essa estrutura. Então, quando ela chega aqui sem essa base, a gente senta e conversa sobre, olha, o que é isso aqui que você está fazendo? Você está vendo esse negócio se mexendo aqui, está impulsionando essa força? Mas o que é essa força aqui? É isso aqui que você está aplicando. Está vendo essa arquitetura dessa engine que tem os blocos, os componentes? O que são esses componentes? O que são isso aqui são classes, são objetos dentro da sua estrutura que você está usando, mas não sabe como é que funciona. E por que isso é importante? No final das contas, quando você faz um jogo para um aparelho, um dispositivo, que ele é menos eficiente do que um PC de última geração, ele vai consumir ciclos de desenvolvimento, vai consumir tempo de processamento.
Então, quanto melhor você conhecer aquela arquitetura, aquelas técnicas, melhor você vai utilizar aquele projeto, aquele seu jogo, para aquelas plataformas. E aí eu estou falando mais de algo específico, como um console de videogame. Que por mais que estejam avançando, um PlayStation 5 hoje é tão bom quanto um PC já razoável, mas ainda tem aparelhos mais modestos. O próprio Switch, Nintendo Switch, que fez um baita de um sucesso, mas ele é super limitado. Você compara ele, às vezes, com um telefone celular de 2017, 18, que já tem problemas de memória, de placa de vídeo. Então, o que eu quero dizer é, nós pegamos esse profissional e ensinamos um pouco mais detalhes técnicos quando necessário, e também quando a gente vê que há um entendimento do lado dele. Muitas vezes o profissional não liga muito. Olha, eu aprendi essa engine aqui, essa ferramenta, eu vou seguir com ela. Beleza. Só que sem essa base, talvez você não consiga usufruir melhor essa ferramenta, entender melhor o que ela pode entregar para você e extrair o máximo que ela puder para você. Então, esse é fundamental quando a gente pega um júnior ou um estagiário, é sentar do lado dele e explicar um pouco melhor o que precisa ser feito. Nem sempre dá tempo de fazer isso, confesso, mas na medida do possível, quando a gente vê um certo entendimento, assimilação, dá para investir mais esse cara, porque ele consegue entregar muito mais se a gente investir mais tempo no processo dele. Isso eu falo só na parte de programação? Não, nas outras áreas também acontece. Sem dúvida, Carlos. Eles passam por mais dificuldades. Quanto mais dificuldades você é exposto, melhores são as chances de você entregar um produto com melhor qualidade. Então, eles podem não ser especialistas em algumas coisas, mas eles chegam com a bagagem muito melhor, do início, meio e fim. E assim, ok, é normal porque o dev independente, ele está ali no dia a dia, ele precisa fazer o jogo para lançar, que às vezes ele depende daquela receita para ele tocar a vida dele. Não é só uma receita adicional, é um negócio para ele. Já um cara que vem de uma universidade, ele ainda está naquela curva de aprendizado do tipo, vou fazer para passar de ano. E não é bem assim que funciona dentro de um estúdio de desenvolvimento. Você precisa fazer para a empresa ser lucrativa para poder pagar o salário em dia. Então, é uma mentalidade um pouquinho diferente. Então, eles vêm um pouco mais preparados e nós já tivemos os dois cenários de dev independente que veio trabalhar dentro da Qbyte e recém-formados ou estagiando, trabalhando dentro da Qbyte. Então, você consegue nitidamente ver as diferenças entre um profissional e outro. Sempre focar na área que eu sou mais especializado, porque é a área de programação. Que as outras áreas, profissional generalista, que é como é o caso do desenvolvedor independente, que ele precisa conhecer várias outras áreas para sair o produto dele, porque ele trabalha meio que sozinho. Mas quando você trabalha dentro de uma empresa ao qual você tem separações de áreas, como arte, programação, etc., fica mais fácil de você se especializar. Então, eu acredito que a especialização, mesmo quando você vem de uma universidade, de algo que você vê mais genérico, mas você focar dentro da área que você precisa, fica mais fácil para você assimilar. Então, eu vejo muita dificuldade em estruturar algoritmos, por exemplo, uma estrutura de dados básica. O que é uma lista de elementos? O que é um array de elementos? O que é um mapa de elementos? Esse tipo de conhecimento que parece ser trivial para quem já programou, para um cara que veio de uma faculdade de mais generalista, ele não tem esse conhecimento, porque ele fica num nível muito superficial, ele fica num nível que é importante do design, mas é como eu falei, quando você tem os segmentos diferentes dentro da empresa, faz sentido. Quando você vira um especialista, como é o caso de uma parte de programação, que é onde eu conheço mais, eu sinto dificuldade de entendimento de códigos básicos. Mesmo o fluxo de funcionamento de um algoritmo, um funcionamento lógico, com cadeias de if, else, loops, etc., eu vejo dificuldade. O que eu acho que para melhorar isso aqui parte muito mais do profissional do que necessariamente da universidade. É ele ter interesse em querer aprender mais sobre isso. E quando você pega um profissional que ainda é bem cru, mesmo um estagiário, vamos chamar um estagiário, que não tem esse conhecimento, mas 1 ou 2 meses, às vezes, nem isso, ele começa a entender, te dá uma motivação muito melhor. Porque o cara, você vê retorno daquilo ali, ele faz aquilo ali mais feliz, entende? Porque você vê que ele tá entendendo o que ele está fazendo. Então, eu vejo muito essa defasagem nesse ponto. É uma coisa mais básica, não é nem um nível tão absurdo assim. Por quê? Porque eles vendem dentro em alguns cursos que, olha só, essa ferramenta vai fazer tudo isso para você. Você só precisa se preocupar com, sei lá, o enredo do seu jogo. E não é verdade. Você tem que ter outros conhecimentos.
Você tem que ter alguns outros skills para que você possa fazer, especialmente na área ao qual eu estou falando, que é a área que eu sou mais especializado. Eu vejo as dificuldades mais simples possível, como uma estrutura de dados, eu acabei de falar, que é uma lista de elementos num array, numa memória, por exemplo. Ele não consegue nem fazer como navegar nesses elementos, de tão básico, uma coisa muito básica. Estruturar uma função, uma classe, etc. Então, eu vejo isso com muito receio. E por mais que, hoje você tem ferramentas como o IA para resolver boa parte desses problemas. Ok, vai resolver. Mas espera aí, eu estou contratando você, não a IA. Você tem que também saber o que está sendo feito nessa inteligência artificial. Ela vai te auxiliar, mas ela não pode fazer só o trabalho para você. Essa, no final das contas, é o grande benefício para mim, para usar uma ferramenta como essa. É fazer uma pessoa, eu, que trabalho por 1, trabalha por 10. Ou trabalho por 30, igual você acabou de falar no início da call. Entende? Então, assim, o nível de dificuldade ainda está muito grande em coisas muito básicas. Isso é um receio que eu tenho nas formações que eu vejo, especificamente na área de jogos, tá bom? E, assim, não precisa citar nomes de curso, mas realmente é um problema que eu vejo recorrente quando chega um profissional mais júnior ou um profissional mesmo um estagiário para atuar, trabalhar na parte ao qual eu estou mais relacionado diretamente com a parte de programação. Eu acho que a primeira coisa é ele tentar resolver algum tipo de problema. Vamos pensar uma coisa mais específica, para não ficar uma coisa muito genérica. Tem alguns profissionais que eu adoro, esse tipo, que ele olha um jogo, como a gente está falando necessariamente de jogos, vamos focar nisso, ele olha um jogo, e ele tenta replicar aquele mesmo comportamento em algo que ele venha desenvolver. Mesmo que seja algo rudimentar, mesmo que seja um cubo na tela, mesmo que seja só uma arte 2D qualquer, ele tenta fazer a reprodução daquele comportamento, mas com o código dele, com algo que ele tenha feito. Este tipo de portfólio, para mim, vale muito mais, às vezes, do que o cara ter participado de um grande projeto, etc., porque ele fez o início, meio e fim daquele, vamos chamar de vertical, daquela vertical daquele itemzinho em particular daquele jogo. Então, se você gosta realmente de desenvolver jogos, de programar gameplays, e isso é uma questão um pouco complicada dentro de jogos, porque dentro de programação você tem vertentes diferentes. Você tem um cara que gosta mais de programar gameplay, outro que gosta mais da parte de inteligência artificial, que gosta de programar IA, comportamento dos NPCs do jogo, ou um cara que gosta mais da parte de interface, etc. Então, tem vertentes diferentes. Então, escolha a sua vertente e tenta reproduzir algo de algum produto que você já viu. Você viu um jogo, olha, eu vi que ele tem uma animação XYZ aqui, vou tentar reproduzir essa. Como? O que não falta são assets na internet. Você pega esses assets, você pega essas animações, pega animações 2D, whatever. Pega qualquer coisa que você acha e tenta você reproduzir. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de portfólio ajuda muito mais do que você ter participado de uma grande produção, ou até mesmo ter feito alguma coisa, no meu ponto de vista, tá bom? Alguma coisa muito acadêmica. Você fez, olha, eu tinha um jogo aqui que eu gostava muito quando eu jogava, quando era garoto, ou jogando agora, e eu fiz esse comportamento aqui, olha só. O que vocês acham? E me explicar o que foi feito, como que você chegou naquele resultado. Esse tipo de conhecimento, curiosidade que você consegue fazer sem necessariamente estar dentro de nenhum lugar, consegue fazer no dia a dia. Existem muitos portais hoje que disponibilizam as próprias ferramentas, como o Unity, como a própria Unreal, elas têm o que eles chamam de marketplace, que é um lugar onde você pode pegar esses assets, você pode pegar essas artes, exemplos, etc., e baixar de graça. Muitos deles são assets de graça. Você pode pegar, e ainda tem por cima algumas ferramentas que animam para que você tenha as animações, para que você possa só implementar o comportamento daqueles NPCs ou personagens, etc. Então, tem muita coisa hoje. Assim, mas é um nível de muita coisa que dá para o cara ser um profissional independente, igual o Carlos citou agora há pouco, de uma maneira muito mais fácil. E não só depender de estar numa posição dentro de uma empresa. Óbvio que dentro de uma posição na empresa você vai conseguir um benefício de ter gente para que você possa perguntar sobre aqueles problemas que você está tendo e talvez ter uma resposta mais rápida. Mas isso não impede de você fazer o seu produto, fazer um jogo em qualquer lugar onde você estiver, porque esses produtos, esses assets, são todos eles, grande parte deles, de altíssima qualidade, grátis. Existem muitas ferramentas, assim, mas é muita. Se eu tivesse nascido nessa época, o que eu faria? Essa é onde eu me coloco, às vezes. Porque quando eu começo a desenvolver, quando eu começo a ter interesse em desenvolver,
Interesse por jogos, para quem está na área de jogos, é desde, sei lá, da barriga da mãe, né? Mas interesse na parte de produção é uma dificuldade imensa para ter acesso a algumas tecnologias. Hoje é muito fácil. E por essa facilidade, às vezes a pessoa menospreza algumas coisas que precisam dessa base que eu acabei de falar lá no início, quando você falou da parte de formação. Então, procure se especializar um pouco em algumas coisas, procure tentar reproduzir algumas coisas que você acha interessante, porque no final das contas o jogo é aquilo, é esse micro que você está fazendo que talvez se transforme num grande produto depois, tá? Então, a minha mensagem é essa: procure se especializar em algumas posições que você gosta, nas áreas que você gosta, façam o que a gente chama de tech demos, umas demonstrações pequenininhas, uma fatia muito pequena de alguma coisa. Eu tenho certeza que você vai estar muito mais preparado para você entrar numa empresa, no mercado de trabalho, ou mesmo tocar a tua empresa, que é o que mais tem hoje, de forma independente também. Então, assim, a oportunidade está na tua mão, está muito fácil. Na verdade, é o alcance do mouse e do teclado ali. É muito fácil de você entrar. Só que tem que ter disciplina. Não é na primeira barreira que você vai parar de fazer alguma coisa, porque você vai ter várias barreiras. Aliás, é o que mais tem na área de jogos. São barreiras. Mas você tem que saber vencer cada uma delas. Então, resiliência é importantíssima.